Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom vê-los. Saudade de vocês. Saí de férias, voltei, dei uma aula de escola dominical, fui levar ceia em Bacaxá. No domingo seguinte era retiro da UPA, né? Então foi um longo tempo, né? sem estar aqui com os irmãos. E eu confesso que eu estava morrendo de saudade, viu? Morrendo de saudade. A gente fica um tempinho longe, né? Parece que o coração sente a necessidade, a sede de estarmos juntos. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre Apocalipse. Mas antes eu queria gastar 5 minutinhos, aproveitar que a igreja está bonita, está florida. Tudo bem, Cátia? As crianças não querem não? Querem subir não? Estão tímidos? E falar do nosso momento lá do retiro, né? Nosso retiro da UPA. Irmãos, eu acho que de todos os adolescentes que lá estiveram, eu fui o adolescente mais abençoado, viu? Sem dúvida nenhuma, a gente pôde perceber lá o cuidado de Deus com os nossos adolescentes. Da maioria dos adolescentes ali, a gente viu criança pequenininha, muitos a gente batizou, deu profissão de fé com a gente aqui, e a gente pôde perceber o crescimento, a maturidade deles na fé. E a gente saiu de lá com uma sensação de dever cumprir. A gente trabalhou a ideia de Jesus o radical, o desafio de ser como ele, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o nosso inimigo, de entender a realidade do inferno, de entender o nosso papel na sociedade, na história. Então foram todos os dias, culto de manhã, culto à noite, e a gente viu adolescentes voltando de lá transformados. E a gente vê o reflexo disso na rotina da igreja, né? A rotina da igreja tem sido beneficiada com os adolescentes. A gente tem um grupo de louvor para os adolescentes. Talvez uma das sociedades mais atuantes, né, que a gente tem na igreja seja os adolescentes. A gente viu o empenho dos adolescentes em arrecadar verba, promoveram almoço com a ajuda dos pais, dos responsáveis, sortearam cesta de chocolate, vendeu bala, né? Eu ia falar vendeu bala no sinal, mas não tinha sinal, né? O Reciclupa, né? O projeto de reciclagem dele, onde eles separam e vendem. Então a gente viu ali adolescentes que daqui 3, 4 anos já podem ocupar a cadeira de liderança. E eu louvo a Deus também pela Ana Júlia. A Ana Júlia veio para cá com 14 anos, 13 para 14 anos, hoje com 18, e ficou responsável pelas meninas lá. Então a gente descansou o coração, e a gente louva a Deus por isso, né? Por esse processo dessa renovação. E consequentemente a gente vê assim, não que aqueles que trabalham estão ficando para trás, a gente vê um processo natural das crianças indo para o adolescente, dos adolescentes sendo liderança da UPA, e a gente vê esse processo natural. Então a gente louva a Deus por esse tempo. Para a equipe que trabalhou, né, aqui está a nossa irmã Leia, Tiago, a Júlia, eu acho que aqui dentro só esse, a Josi, o Wallace, ele também, né? Moisés lá atrás, isso. Do pessoal que trabalhou, a gente é o primeiro a acordar, o último a dormir. E adolescente come, cozinha o dia todo, né, Leia? Cozinha o dia todo, cozinha. Fomos agraciados pelos dotes culinários da Leia, comemos um pãozinho lá, que meu professor de boxe falou assim, meu filho, você engordou esse vídeo. E a gente louva a Deus, porque Deus providenciou tudo, providenciou todas as coisas. Voltamos de lá mais unidos, mais confiantes em Deus. A gente voltou de lá com mais relacionamento com Deus e com o próximo. E a nossa oração lá no retiro era para que quando o retiro acabasse, tudo isso continuasse. Esse amor a Deus, esse amor ao irmão continuasse. E nós louvamos a Deus por esse tempo, pela igreja entender a necessidade desse investimento. Não é gasto, é investimento. A gente tirou 15 adolescentes de uma rotina, que poderia ser uma rotina de carnaval, de frente da televisão, de frente do celular. Lá a gente restringiu o uso de aparelho eletrônico. Então, os adolescentes brincaram, se banharam de lama, né? A Larissa lá mergulhando na lama. Então a gente vê adolescente louvando a Deus, muito cântico, eles conduziram os cânticos, os louvores. A maioria das orações foram os adolescentes que fizeram. Tempo de estudo, tempo de gincana bíblica, foi tempo assim que
se a gente pudesse, a gente dobrava, ao invés de ser 5, 6 dias, para 12, 15 dias. Né? Claro que trocando a equipe de trabalho, né, Léo? Porque estava cansado já, né? Então a gente louva a Deus por esse tempo tão precioso aí na vida dos adolescentes e, consequentemente, reverberará na vida da igreja também, né? Renato? Claro? Deu tudo certo. O conselho liberou, faltou, no final das contas, faltou R$2.000. Mas o conselho liberou. Não tem problema não. O conselho liberou esses R$2.000 que faltavam. E com isso aí a gente conseguiu suprir todas as necessidades lá, todas as contas que faltavam ainda. O restante do sítio, o restante da condução, foi tudo suprido, graças a Deus. Ou seja, a gente não tem dívida, né? Não tem dívida. Tá? Graças a Deus foi tudo suprido. Louvado seja Deus por isso. Tá bom? Irmãos, hoje a gente vai continuar a nossa aula de Apocalipse. Levanta o dedo disfarçadamente assim, quem leu o Apocalipse todo, né? Isso aí, disfarçadamente, né? E hoje nós vamos continuar na nossa aula. E a gente viu na aula passada, antes de começar falando, quanto à apostila de Apocalipse, eu não consegui concluir, porque na semana seguinte foi os preparativos do retiro, e nessa semana foi chegado, a gente chegou na quarta-feira, então bastante coisa colocada em pauta, ainda não consegui fechar a apostila, tá? Então eu tenho algumas aulas aqui já prontas, se eu não me engano está faltando 3 ou 2 ou 3 para poder finalizar a apostila. Então acredito que essa semana a gente já esteja finalizando, tá? Voltando um pouquinho, recapitulando, né? A gente teve na primeira aula um panorama, a gente viu aqui qual é o propósito do livro de Apocalipse, a gente viu o tema do livro de Apocalipse, a gente viu a ideia da autoria do livro de Apocalipse, e talvez o que a gente fique mais motivado em estudar Apocalipse seja necessariamente os sinais que ele apresenta para a gente. Por exemplo, quem é que não gostaria de saber como é que funciona a ideia da marca da besta, né? O 666. Ou então, quem aqui que não queria saber qual é o simbolismo das 7 taças ou dos cavaleiros e tantos outros simbolismos que a gente vê dentro do livro de Apocalipse. Mas se a gente fosse responder simbolismo por simbolismo, possivelmente ficaríamos aqui o mês inteiro, o ano inteiro, e aí a próxima geração que chegasse ia gastar o tempo também para responder o simbolismo, só que eles iam trazer para a realidade deles. Então o que a gente vai perceber no livro de Apocalipse? Que todos os símbolos, eles vão ser elucidados à medida que a gente compreende o todo, tá? À medida que a gente compreende o todo. Então, não é pertinente a gente compreender a ideia de um símbolo e não compreender o contexto onde ele se enquadra, porque aí o símbolo fica solto. Eu vou daqui a pouquinho dar um exemplo em relação a isso aí, mas é como se fosse mais ou menos assim, olha, todo mundo que conhece a parábola do bom samaritano, acho que todos já leram aqui um dia, ou já ouviram, né? A parábola do bom samaritano, qual é o foco dessa parábola para a gente? Um de cada vez que não tem bagunça. Qual é o foco da parábola? Eu vejo assim, nem todos que estão dizendo que buscam a Deus, na realidade estão praticando os ensinamentos. Porque quem a gente lá, eles achavam que não era comprometido com Deus, é que teve o coração aberto e ajudou o próximo. A ideia é de ajudar o próximo, né? Então, assim, se a gente olhar qual é o ensinamento que ele tem, olha, a gente precisa ajudar o próximo. Quem é o próximo? O próximo é aquele que precisa naquele momento, que está próximo de mim. E se a gente parasse e falasse o seguinte, olha, aquele homem que foi espancado, presta bem atenção, tá? Eu estou fazendo aqui aquilo que a gente faria em Apocalipse normalmente. Aquele que foi espancado era Adão, e os salteadores seriam o pecado, Satanás e o pecado. E aí o pecado faz com que Adão, esse que estava caminhando, fique totalmente destruído, devastado, machucado, caído no chão. De repente passa aqueles 2 homens da lei, que são o escriba e o fariseu. Um representa a lei, o fariseu, o escriba, e o outro representa os profetas, né? O fariseu, a igreja, ou melhor dizendo, a religiosidade. Então a gente olharia ali
como o profeta e a lei. E aí, de repente, esses passam de largo. A gente poderia entender então que a lei e os profetas não são suficientes para salvar Adão, que está ali em pecado. Mas vem um que ninguém dá nada por ele, e este cura, trata das feridas com azeite, a gente pode entender como um derramamento do Espírito Santo, e cuida dele, leva ele para uma hospedaria que a gente poderia entender ser a igreja, e dá ao hospedeiro 2 moedas. A gente poderia entender que seria o sacramento e a palavra de Deus. E fala assim: olha, eu vou voltar, se ficar devendo, eu pago na volta. Fez mais sentido? Sim? E se eu falar aqui que eu fiz uma heresia danada? Vocês vão acreditar em mim? É bem construído, né? Porque não tem nada a ver com o que eu falei no texto. O que eu fiz? Eu colei na imagem e criei símbolos. Qual é o símbolo que eu criei? Para aqueles 2 homens, eu criei da minha cabeça que seria a representação da lei dos profetas. Por quê? Porque a gente fez a ligação de sacerdote com escriba e a gente criou isso aí, a gente criou um símbolo. Quando eu falei que aquele homem representava Adão, a parábola não tem nada a ver com Adão. A parábola está em amar o próximo. Quando eu falei das 2 moedas, sacramento e palavra, da onde eu tirei isso? Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser batismo, poderia ser dons, poderia ser qualquer coisa. Eu criei isso aí. Quando eu falei que aquele samaritano representava Jesus, Jesus cuidou, o que a gente logo associou? O que Jesus fez. Então, o que eu me utilizei aqui para falar com os irmãos? Eu peguei símbolos e colei nesse cenário. Agora, valeria a pena eu conhecer o cenário a partir desses símbolos sem conhecer a história por detrás? Não. Eu conheci o cenário pelos símbolos, mas eu não conheceria a história. Então, os símbolos, eles são pertinentes em que sentido? Quando a gente conhece o todo. E quando a gente conhece o todo da parábola do bom samaritano, a gente vai perceber que o que eu falei aqui não tem nada a ver com a parábola. Percebe? Se a gente olha para o símbolo sem entender o todo, a gente tem a tendência de criar heresia. Se a gente conhece o todo e a gente olha para os símbolos, a gente precisa conhecer os símbolos a partir do todo e não conhecer o todo a partir dos símbolos. A gente poderia, com um pouquinho de criatividade, reestruturar os símbolos, por exemplo, da passagem do bom samaritano e acrescentar quaisquer outros símbolos espirituais ou religiosos. E se a gente não conhecesse a história, a gente cairia. Não sei se eu me fiz compreender, mas o que eu acabei de falar sobre a parábola do bom samaritano não existe, tá? Não existe. O que eu quis pontuar é o seguinte: às vezes a gente fica preso em símbolos. O que significa as 2 moedas? Qual é o significado do homem caído? Qual é o significado da jumentinha? Qual é o significado da hospedaria? Enquanto na verdade a parábola quer me mostrar em que eu devo cuidar do próximo. Então o Apocalipse ele não pode ser considerado a partir dos símbolos, mas ele deve ser considerado a partir do todo. Seria uma espécie de funil. A gente olha um funil e qual é a ideia do funil? Sair lá embaixo de forma restrita, pouca coisa. Então a ideia do Apocalipse é essa, é afunilar para a gente poder extrair dali o supra-sumo. E hoje na aula a gente vai perceber que o Apocalipse ele não está posto para nós de uma forma progressiva, direta. Como assim uma forma progressiva? Quando você lê um romance, uma história, um texto como talvez de Jó, você vê uma cena, no capítulo seguinte outra cena, no terceiro capítulo outra cena, e você vê uma história se desenrolando. Apocalipse não é assim. É um estilo literário completamente diferente do que a gente já viu até Judas. Então, de Gênesis a Judas, nós temos vários estilos literários. Contudo, o Apocalipse é um estilo novo. Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade em compreender Apocalipse. Apocalipse, a gente tem que entender como um evento, tá? Um evento chamado Apocalipse. Que ele vai tratar de quê? Um de cada vez não ter bagunça? Da volta de Cristo. Ele vai finalizar isso. Só que o seguinte,
ele não vai apontar apenas a volta de Cristo, mas o Apocalipse ele é como se ele estivesse falando da primeira vinda de Jesus, quando ele nasce, quando ele cresce, quando ele vai à cruz, ele morre e ascende aos céus, até a sua segunda vinda. Então a gente tem um tempo de atuação de Apocalipse. Tudo que acontece dentro de Apocalipse, do primeiro capítulo até o último capítulo, está contido aqui dentro da primeira vinda e da segunda vinda. Nós não temos nada que extrapole isso, tá? Tudo que a gente vai ver dentro de Apocalipse é da primeira vinda à segunda vinda. E aí hoje a gente vai fazer uma análise geral. A gente conheceu detalhes, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais esses detalhes. Então a gente vai perceber que Apocalipse ele é tratado a partir de seções paralelas. O que seria uma seção paralela? Com calma. Quando a gente olha 96, a rua 96, qual é a rua paralela à rua 96? 97 e 95. E elas, teoricamente, nos conduzem à rua 13, que é o nosso objetivo, tá? Ou a praia, por assim dizer. Então, se a gente quiser ir para a praia, a gente pode usar a 97, a 96 ou a 95, que são paralelas, obrigado, irmão, que nos conduzem ao mesmo lugar. As sessões de Apocalipse, e a gente vai ver aos poucos o que é essas sessões, o que acontece isso, elas estão falando da mesma coisa e apontando para o mesmo objetivo. Quais são as ruas que cruzam, pelo menos aqui uma, a 97, 96 e a 95? A rua 18, que é essa aqui paralela aqui nossa, que essa é a rua 18. Então ela cruza. O que eu preciso entender? Que toda a história, todas as sessões de Apocalipse, elas não se cruzam. Elas são linhas retas que conduzem, complementando umas às outras, tá? Vamos lá. Na aula passada eu falei sobre dispensação. Alguém poderia lembrar o que a gente está entendendo como dispensação? Um de cada vez. Olhem nos seus manuscritos. É como se fosse o prisma, visões diferentes. Mais para trás. Atrás do outro jogador. Mais alguém? Arrisca. Pode arriscar, fica à vontade. O lugar de bater pênalti errado é aqui. A dispensação que a gente está trabalhando é entre a primeira e a segunda vinda. O que é dispensação? A gente está trabalhando a ideia de um tempo que a gente está olhando para o Apocalipse. Essa é uma dispensação. Então, a gente vai trabalhar que existe apenas uma dispensação, que é entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, quando eu falar assim, olha, na presente dispensação, o que eu estou falando? Nesse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Isso é a presente dispensação, ou a dispensação, tá? Quando eu vou falar de sessão paralela, o que eu quero dizer com sessão paralela? Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai ouvir isso rotineiramente, tá, gente? Então é legal a gente pelo menos ter ideia. Se ficar com dúvida na aula seguinte, a gente para e a gente fala de novo, não tem problema. A sessão paralela são os cortes que a gente vai ver. Por exemplo, candeeiros, né? A gente vai ver 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 taças, 7 trombetas, né? A gente vai ver vários números 7 repetindo. Isso são sessões que Apocalipse vai ter dentro dessa dispensação, ou seja, são caminhos para trabalhar eventos, coisas que estão acontecendo nessa dispensação, tá? À medida que a gente for caminhando, os irmãos tendo dúvida, pode parar e a gente tenta. Se a gente não souber, tem 2 seminaristas aqui, tem o Andrés e tem o Tiago, e eles podem tirar a dúvida de vocês à vontade, tá bom? Primeiro a gente vai observar, até aqui, gente, muita dúvida? Nenhuma, né? Turma aplicada, viu? Primeiro a gente vai olhar, abre a sua Bíblia para mim, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse. Vamos lá, o que a gente vê do capítulo 1 ao capítulo 3? Mantenha sua Bíblia aberta em Apocalipse, tá?
capítulo 1 ao capítulo 3. A gente vai ver dedicatórias às igrejas da Ásia, a visão de Jesus crucificado, a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, da Filadélfia, de Laodiceia. Então a gente vai ver aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3, aquilo que a gente poderia chamar, dentro do contexto que a gente vai estudar aqui, Cristo no meio dos candeeiros, né? O tema central desses 3 primeiros capítulos do Apocalipse parece ser Cristo no meio de 7 candeeiros de ouro, no meio de 7, como se fosse, esqueci agora o nome, e às vezes a gente tem em casa não, em igreja, né, para poder, castiçal. A ideia de candeeiro, castiçal, né? O candeeiro representa as 7 igrejas. Dá uma olhadinha no capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A gente viu aqui que a ideia do número 7 perpassar todo o Apocalipse. A ideia desse número 7 significa a ideia de completude, a ideia de algo já finalizado. Então, quando a gente olha para as 7 igrejas, os 7 candeeiros, a gente tem a tendência de identificar: a minha igreja se parece com a igreja de Sardes, ou a minha igreja se parece com a igreja de Tiatira, ou a igreja do fulano parece com a igreja de Éfeso. E, na verdade, a gente entende que as igrejas, ao longo dessa dispensação, elas tomam esse formato, ou seja, a igreja passa por isso, a história da igreja passa por isso, não é uma igreja ou outra igreja. Talvez a gente tenha as 7 igrejas dentro de uma igreja só hoje em dia, tá? Então a ideia é de completude, de totalidade. E aí a gente olha, os candeeiros representam as 7 igrejas, e aí a gente pode perceber, em relação ao número 7, que muitas vezes eles trazem para nós essa ideia de algo completo, mostrando que essas 7 igrejas, elas indicam a igreja toda, em toda a sua existência, do começo ao fim, né? E assim, cada igreja em particular é um tipo, ou indica as condições repetidas na vida de diversas igrejas. Elas não identificam um período na história, tá? Então, cada igreja não tem essa de identificar: olha, a primeira igreja é do ano tal ao ano tal, a segunda igreja é do ano tal ao ano tal, tá? Não há isso em Apocalipse. Isso é uma construção nossa, que às vezes a gente cria para tentar compreender os símbolos, mas sem compreender o todo, tá? E aí, elas não identificam um período na história, mas elas identificam a realidade da igreja. Assim, quando a gente olha para essa seção, ela passa, essas sete igrejas, o candeeiro, ela passa em toda a dispensação, da primeira até a segunda vinda de Cristo, para salvar a sua igreja. E aí, olha o capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então, da primeira vinda de Cristo para salvar a sua igreja, versículo 5, a sua segunda vinda para julgar as nações, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quando o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí ele fala no versículo 8, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Então, o que a gente precisa compreender aqui logo de cara? O que a Cristiane falou sobre prisma, né? A ideia do prisma, o Apocalipse é como se a gente olhasse, eu acho que eu usei até a figura desse copo aqui, né? Suponhamos que esse copo aqui tem 4 vértices, 4 lados, tá? E a gente entenda que isso aqui seja o Apocalipse. Então, se eu perguntar para o seu Osmani, o que ele vê aqui? Aí, ó, ele fala assim: olha, eu estou vendo um lado aqui com um risco no meio. Se eu perguntar para a Ana Júlia o que ela vê aqui, ela está vendo a mesma coisa com outro ângulo. Se eu perguntar para a Mara o que ela vê desse outro lado, ela está vendo a mesma coisa que eles estão vendo, só que com uma outra percepção, uma outra perspectiva.
Então, quando a gente olha o Apocalipse, o que a gente está vendo, na verdade, é um evento. Cristo, o Rei dos Reis, voltando para buscar a sua igreja e sendo triunfante. Agora, como que eu olho isso ao longo da história? Através dos símbolos. Através dos símbolos. Tá? Então, eu olhei para a igreja e eu estou vendo aqui. A igreja é representada em 7 candeeiros. Eu posso, dentro disso que eu estou vendo, falar, por exemplo, que a igreja de Sardes é uma igreja que representa o meu tempo? Sim ou não? Sim. Sim. Posso? Sim. Eu posso também dizer que a igreja de Esmirna representa o meu tempo? Sim. Eu posso dizer que a igreja de Laodiceia representa o meu tempo? Assim como todas elas. Mas eu não consigo falar o seguinte: a igreja de Sardes representou os 3 primeiros séculos. A igreja de Laodiceia vai representar os 3 últimos anos antes da vinda de Cristo. Não tem como fazer isso. Eu não tenho instrumento e eu não tenho fidelidade à Sagrada Escritura se eu começar a espalhar esses símbolos na história de uma forma linear. Isso aconteceu lá, ou seja, a gente já está na 3ª trombeta, ou a gente já está na 4ª trombeta. Não, isso não há como fazer, tá? Até aqui, muita dúvida? Não? Então, se eu fizer uma provinha, todo mundo tira 10? Hã? Não, Renato? O que eu quero que vocês saiam daqui compreendendo é que o Apocalipse não pode ser olhado de forma pontual. A primeira igreja é aqui, lá no primeiro século, a segunda no século X, a terceira no século XV. Não. As 7 igrejas representam a igreja da dispensação. Da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda de Cristo. A ideia da completude. Então a gente olha para o Apocalipse e a gente poderia tirar a ideia das 7 e falar assim: como é que a igreja nesse tempo da primeira e segunda vinda de Cristo? Aí a gente leria assim: ó, a igreja tem hora que é morna, tem hora que se perde, tem hora que se encontra, tem hora que volta ao primeiro amor, tem hora que esfria de novo, tem hora que Deus sente vontade de vomitar ela da boca. Como é que é a igreja? A igreja é assim. Tá? Então essa é a ideia, é isso que a gente precisa entender. E aí o 7 é porque a gente está a uma distância cultural muito grande dos hebreus, né? Mas o 7 para o hebreu é um número de completude. Então quando ele olha o 7, ele já tem a ideia do que se está se tratando nesse sentido, tá bom? Então até aqui 100%, né? Muita dúvida não, né? Qualquer coisa, André, Tiago, pode até ficar aqui na frente, botar uma cadeirinha, entendeu? A segunda percepção, essa aula está um pouco extensa porque eu fiz uma análise geral de todo o livro, tá? Então, se não der tempo, a gente continua na aula que vem, mas a ideia é a gente finalizar. A segunda é a visão dos selos, da visão do céu e dos selos. A gente vai pegar do capítulo 4 ao capítulo 7, tá? Então, do capítulo 4, a gente tem a visão do trono de Deus, né, dos céus ali. No capítulo 5, a gente tem a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. E a gente vai até o 7, versículo 17. No capítulo 6, a gente vê que o Cordeiro abre os selos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O sexto selo, depois lá a gente vai ver o sétimo, falando dos 144 mil selados de Israel, tá? A visão dos glorificados até o versículo 17, ou seja, então todos esses 3 capítulos a gente vai ter a visão do céu e dos selos, tá? E aí desse capítulo 4 a 7 compõe a próxima divisão que a gente chama de divisão natural. Então a gente olhou até o capítulo 3, presta bem atenção, a gente viu a visão, ou melhor, a gente viu a carta até o capítulo 3, a última carta de Laodiceia. Do capítulo 4 muda de assunto. Não está falando mais de igreja, não está falando mais de candeeiro, não está falando mais das 7 estrelas. Ele já muda de assunto. Qual é o assunto que ele vai tratar? Do trono de Deus e dos 7 selos. Então a gente vê uma mudança natural do primeira parte para a segunda parte, tá? Então a gente vê uma mudança do capítulo 4, descreve aquele que está sentado no trono, a adoração daqueles que o cercam. Na mão direita do Senhor há um livro que recebe a adoração. O capítulo 6 a gente vê que o Cordeiro abre os selos um a um, e entre o 6º e o 7º selo a gente tem a visão dos 144 mil
que foram selados e da incontável multidão posta diante do trono, tá? Essa sessão também cobre aquilo que a gente entende como a dispensação, da primeira à segunda vinda de Cristo. A primeira referência a Cristo retrata-o como tendo sido imolado, como ele tivesse sido morto. Dá uma olhadinha no 5, capítulo 5, versículos 5 e 6 para a gente. E agora como governante dos céus, tá? Dá o capítulo 5, versículos 5 e 6. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono 4 seres viventes, e os anciões de pé, cordeiro contínuo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha que maravilha. Aí a gente vê o juízo final apresentado nessa sessão. No juízo final, a vinda de Cristo é apresentada no capítulo 7, do versículo 16 e 17. Outra pessoa lê para mim, por favor. 7, 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que interessante. No início da sessão, a gente vê o Cristo morto e ressurreto. No final dessa sessão, a gente vê o Cristo triunfante. Ou seja, isso já prova para a gente, já mostra para a gente que o que João está narrando é da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. No meio disso tudo, a gente tem a ideia dos 7 selos. Então seria uma possibilidade nossa a gente falar assim: olha, no ano de 2023 a gente está abrindo o 4º selo. A gente poderia falar isso? Não poderia. Por que não poderíamos? Isso vem ao longo, né? Já da primeira vinda até Exatamente. Então a gente poderia entender que esses 7 selos representam o todo daquilo que está acontecendo na história da igreja. Representam o todo. Então, Apocalipse ele não pode ser olhado ou interpretado pelos fatos isolados ou pelos símbolos de forma isolada, tá? A gente precisa compreender o todo. A gente precisa saber onde se trata Apocalipse. E a partir daí, a gente vai perceber que a interpretação desse livro vai se tornar mais clara. É muito possível que a gente viva a vida toda e a gente não compreenda detalhe dos símbolos. Mas aí, quando a gente compreende o todo, os símbolos passam a ser detalhes para nós, que podem ser não aprendidos, não assimilados, mas não vão atrapalhar a nossa compreensão, tá? Bom, sobre a visão dos 7 selos, posso passar adiante? E aí a gente tem também a visão das 7 trombetas, do capítulo 8 ao 11, tá? E essa nova sessão do 8 ao 11 tem o seu tema central, que é as 7 trombetas que afetam o mundo, tá? Do 8 ao 11. Terceira sessão, né, pastor? Essa é a terceira sessão, que são que ele vai trabalhar do 7º selo, né? Aqui os 7 anjos com as suas trombetas, e até o capítulo 11. E aí a gente vai perceber que o que acontece com a igreja é descrito no capítulo 10 e no capítulo 11, que é um anjo com um pequeno livro e 2 testemunhas. Aí a gente também vê aqui uma referência do juízo final, quando alcança o fim da dispensação, a gente vai perceber que termina a visão. Ou seja, quando que todas as visões terminam? Um de cada vez, não tem bagunça. Quando Jesus voltar. Sempre há um término para cada sessão de visão, quando Jesus volta buscar a sua igreja. Então a gente entende que tudo que Apocalipse está narrando em cada sessão é exatamente até a volta de Jesus. Todas as sessões, elas terminam quando Jesus volta. Os 7 selos, as 7 igrejas, os 7 cálices, quando Jesus volta, acaba esse evangelho. Então o João tem isso de forma muito clara. Ele está narrando um evento que é a volta de Jesus por diferentes ângulos.
usando diferentes símbolos, que no final das contas a gente vai perceber que vão retratar a mesma coisa. Vão retratar a mesma coisa, tá? Pois não? É interessante porque a literatura apocalíptica, João, ela tem que lembrar que ela vem de uma tradição, né, de uma tradição inspirada nas teorias do Apocalipse, mas dentro do contexto judaico, né, havia outros apocalipses, que é esse jeito de narrar a história, selos, acontecimentos catastróficos. E João queria comunicar de uma maneira que eles entendessem, né, uma realidade que é Cristo reina e que, apesar das tribulações, pelas coisas que poderia passar, estava no domínio da história, né? Então, você vê essa progressividade no domínio da história. Exato. Cristo mostrando ali a Cristo no trono, mostrando que, apesar das tribulações que a igreja passaria, ele era bem. Então, só contextualizando esse contexto profético, né? E a gente tem que ter a ideia de que quando João escreve, ele está escrevendo visões que ele teve. Mas dentro do seu contexto histórico, qual era o problema que ele tinha? Era Roma. Era Roma que tinha escravizado ele. Era Roma que estava perseguindo a igreja. Então, todas as vezes que ele pontua aqui a Babilônia, dragão, vai mostrar para a gente que em cada contexto a gente vai ter o dragão sendo representado, a Babilônia sendo representada. Tá? Então, por exemplo, no contexto lá de João, era Roma. A Babilônia, a Roma, aquela que seduzia, a meretriz. No contexto, por exemplo, do Oriente Médio, da igreja perseguida no Oriente Médio, a gente pode entender esse mesmo dragão, essa mesma situação daqueles que perseguem a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é assolada, a igreja de Cristo é perseguida. A gente pode olhar no Brasil hoje e falar assim, quem é a grande meretriz? A gente acabou de sair do carnaval, né? Quem é a Babilônia? Então, em cada contexto, a gente vai perceber que essa completude é uma realidade da igreja até o retorno de Jesus. Ele escreve com os olhos fitos na sua geração, no seu tempo, mas não é exclusivamente do seu tempo, mas envolve a dispensação, a primeira e a segunda vinda de Jesus. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Wallace? Então, a gente está vendo o Apocalipse desde o início. Desde quando Jesus nasceu. Desde quando nasceu, a gente já vem do mesmo tempo do Apocalipse. Exatamente. Não é um tempo que acontecerá, é um tempo que está em acontecimento. Tá? Mais alguém levantou a mão? Foi Mara que levantou? Eu vi alguém levantando a mão. Não se esconda. Jesus está vendo. Eu acho uma visão. Então a gente vê a quarta sessão, que é sobre o dragão perseguidor. E aí assim, o Apocalipse gera um medo, né? Vai vir o dragão das águas, né? A gente já olha de forma literal. A gente vai pensar, vai vir a besta, né? Então do capítulo 14, do capítulo 12 até o capítulo 14, a gente vê exatamente sobre esse dragão perseguidor. A gente vai ver a mulher e o dragão, né? Então a visão anterior, o capítulo, a visão anterior das 7 trombetas, ela nos leva a essa sessão, do capítulo 12 a 14, que é a mulher e o filho varão, que são perseguidos pelo dragão e seus auxiliares. Essa sessão, ela vai também cobrir toda a dispensação, da primeira vinda de Cristo até a última vinda, até a sua segunda vinda. E aí ela começa com uma referência do nascimento de Jesus Cristo. Dá uma olhadinha no 12:5. Quem achar pode ler para mim, por favor. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações, certo de fé. Seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então o que ele está falando aqui? Quem é esse varão? Hoje? Jesus. Ele nasceu e ele foi arrebatado do seu trono. Ele foi assunto, ele foi levado do seu trono. E aí a gente olha, o dragão ameaça devorar o filho varão. O filho é carregado para Deus e para o seu trono. Aí a gente vai ver lá em 13, 11, 12, que a besta vem da terra. Capítulo 13, 11, 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Então a gente está vendo aqui que agora o dragão tem seus auxiliares, é uma besta que emerge da terra. E aí essa besta que emerge da terra, ela ameaça agora perseguir
essa igreja, ou melhor, os descendentes desse varão, né? O filho é carregado para Deus, agora o dragão percebe que é mulher, e aí ele com os seus agentes que vêm do mar, capítulo 13, versículo 1, de emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí a besta que vem da terra, versículo 11 e 12, e a grande meretriz, a Babilônia, 14 e 8. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações no vinho da fúria da sua prostituição. E essa sessão ela vai terminar lá no capítulo 14, versículo 14 e 16. Como que isso termina? Esses irmãos adivinham como termina? Olhei, 14 e 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre uma nuvem, Jesus voltando, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aí o 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aí no versículo 20 acaba a ideia que a gente tem do dragão, da perseguição ao varão, ou seja, a gente percebe a pontualidade de todas as sessões sempre terminando em Jesus Cristo. Aí você pode me fazer a pergunta: pastor, o que simboliza a besta que vem com 10 diademas, que cada diadema tem um chifre, cada chifre tem nome de blasfêmia? O que significa isso? Lembra que eu falei do símbolo? Se a gente se detém no símbolo e a gente não tem indicativos no livro e nem em toda a escritura sobre os símbolos, o que eu colocar, eu posso estar gerando aqui uma heresia. Percebe? Cada chifre quer dizer um governo mundial. Pode dizer um governo mundial, ou pode dizer cada título de um time de futebol, porque eu não tenho referência. Da mesma forma que eu falei ali que o azeite, ou melhor, que aquele homem na parábola do bom samaritano representava Jesus. Com que referência eu posso dizer isso? Eu não tenho referência para dizer isso. Eu inventei e disse. Percebe? Então eu posso falar que cada chifre representa um governo mundial. Posso dizer isso? Posso. Está certo? Não. Eu posso dizer que cada blasfêmia representa uma seita ao longo da história? Posso dizer, mas está certo? Não, está errado. Então esses pormenores que a gente vai olhar para o livro, ele tem uma particularidade que a Bíblia não nos dá condição de discernir à luz da própria Bíblia. Então a gente tem limitações no livro de Apocalipse, e a gente precisa ser maduro o suficiente para aceitar essas limitações e não projetar nessas limitações algo que eu acho que é. Porque quando eu abandono a Bíblia e eu projeto o que eu acho, a discussão teológica acaba. Tá? Por exemplo, a gente está falando sobre salvação. Porque a salvação é por graça, e a palavra fala lá em Efésios que não é por obra para que ninguém se glorie, mas por graça, ou seja, não tem mérito em mim. Aí você está discutindo. Aí a pessoa fala assim: mas eu acho que você pode perder a salvação. Mas você acha e a Bíblia não fala. São duas coisas distintas. Então o que eu acho pode estar muito longe da Sagrada Escritura. Tá? Então nesses pormenores é exatamente o que a gente precisa compreender. Nós não temos fundamento bíblico para falar o que significa os 10 diademas, os 10 chifres. Que seriam esses 10 nomes de blasfêmia? Se você olhar no YouTube, você vai ver todo mundo falando tudo. Tá? Você vai ver aqui, o primeiro nome de blasfêmia seria isso, porque isso é especulação. Seria o repórter especulativo. Tá? Ele inventa para poder vender. Então a gente não vai fazer especulação, a gente vai olhar para a Bíblia e falar assim: o que a Bíblia me oferece? Então aqui está o meu limite. Tá? Fala, Claudinha. Eu não vou mergulhar nisso agora, porque senão a gente vai enviesar o assunto, mas a
obrigação. Então, se eu falo que eu preciso crer em Cristo e não mais pecar, eu vou estar sendo um mentiroso. Por quê? Eu a vida toda continuarei vivendo. Cristo me libertou do Império das Trevas e me justificou. Então, se ele justificou, ele não me justificou até o dia de hoje, justificou até a minha morte. Tendo em consideração que Apocalipse também vai dizer que ele é o Cordeiro, que antes do mundo existir, ele já foi crucificado, os meus pecados, que eu vou cometer até o dia da minha morte, foram justificados lá na cruz de Calvário. Então, nesse quesito, eu não perco salvação. Tá? A gente tem, por exemplo, a ideia de pessoas que experimentam uma conversão emocional. A gente poderia citar aqui Judas Iscariote. Ele estava com Cristo, viu milagres, realizou milagres, mas a Bíblia fala que ele era filho do diabo. Era tesoureiro dos 12, né? E João fala que ele furtava o dinheiro e estava se relacionando. A missão dos 12, a missão dos 70, Judas estava junto. Quando os discípulos voltam contando os milagres, ele também estava junto. Mas quem era ele? Era filho do diabo, que a Bíblia vai dizer. Então a gente tem assim, o tipo daquilo que ele chamaria de conversão emocional. Eu estou na igreja, eu acho como crente, eu penso como crente, mas meu coração está longe de Deus. Aí eu sou tendencioso a ser mais fariseu, viver pela legalidade da lei do que pela fé cristã. Tá? Aí só não vou mergulhar, Claudinho, porque senão a gente vai enviesar, não que seja pertinente, mas eu acho que por hora a gente vai mudar o rumo. Tá? Aí depois você pode me lembrar dessa dúvida em uma outra aula quando a gente tiver, tá bom? Até essa quarta sessão, muita dúvida? Eu vou tentar ser mais breve aqui nas sessões, né? Aí a gente tem as 7 taças, do 15 até o capítulo 16, versículo 21. Essa sessão compreende o capítulo 15 e o capítulo 16 somente, e descreve os cálices da ira, ou as taças da ira. Aqui também a gente tem uma referência clara do juízo final. Dá uma olhadinha para mim lá em 16, 20. Onde a gente vê os eventos que vão ocorrer em conexão a ele. 16, 20. Isso, 16, 20. Pode ler? Pode. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Então a gente está vendo aqui sobre o 7º flagelo, onde a gente percebe que diante da ira do Senhor não sobra nada. A ideia é essa: diante da ira do Senhor não vai sobrar nada. E quando vai ser manifesta essa ira? Na volta de Cristo, no juízo final, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Tá? A gente vai olhar do 17 ao 19, até preguei aqui um dia desse aí, sobre a queda da Babilônia. E aí a gente vê a descrição da queda da Babilônia e a punição infligida sobre a besta e o falso profeta. Então vamos dar uma olhadinha, vendo Cristo vir julgar, lá no capítulo 19, a partir do verso 11. A leitura é grande, mas eu acho que vale a pena a leitura. Do 11 ao 21. Alguém poderia ler, por favor, essa sessão toda? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército.
Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha só o que a gente está vendo aqui nessa sessão. A gente vê uma descrição da queda da Babilônia e da punição que o Senhor Jesus vai infligir sobre a Babilônia e sobre a besta e o falso profeta, o lago de fogo. Quando a gente vê essa punição, qual é a ideia que a gente tem na cabeça? A volta de Jesus. Então, para poder massificar, a gente precisa compreender o seguinte: tem correntes que vão acreditar que existem várias dispensações, tá? Corrente teológica. A gente está olhando para o Apocalipse e a gente está vendo uma dispensação, da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. Tem correntes teológicas que vão acreditar em várias dispensações. A gente vai ver isso aí no dispensacionalismo, né? E não é uma corrente coerente com a interpretação de Apocalipse. Nessa corrente, nessas outras correntes que acreditam em várias dispensações, em vários tempos, eles acreditam que Jesus veio a primeira vez, e na segunda vez buscará seu povo, vão ficar aqui sofrendo, depois virá a terceira vez para resgatar o povo, e a quarta vez para julgar a terra. Então Jesus viria 4 vezes nessa outra perseguição. Mas o que a gente consegue olhar para o Apocalipse, e é assim a gente baliza toda a nossa doutrina, é que Cristo veio a primeira e virá a segunda vez. Isso alinhado com vários outros textos bíblicos, tá? Com Mateus, livro dos profetas, os evangelhos. Cristo virá a primeira vez e voltará a segunda. A gente canta, Jesus virá outra vez aqui, não outras vezes aqui, né? Então a gente tem a primeira vinda e a segunda vinda exclusivamente. E aí é o seguinte: quando acaba a história? Quando que as cortinas são fechadas? Quando Cristo volta, quando a igreja é arrebatada. E aí a gente poderia entender nesse evento, gente, eu falei na aula passada, mas que ela tinha sido bem frisada, que quando Cristo volta para buscar a sua igreja, não tem aquele acontecimento hollywoodiano que a gente vê daquele filme Deixados para Trás, tá? Não existe. Cristo vem, pega os eleitos e gente, cadê? Isso não existe, tá? Porque quando Cristo vier, o arrebatamento, ele puxa a sua igreja e acontece no juízo final. Tá? Então não tem. É mais lógico, né? Porque aquela história. Cadê o bebê que estava na minha casa? Aí essa percepção fala assim: não, porque aqueles que ficaram experimentarão a ira de Satanás e poderão se converter. Mas se o Espírito Santo será retirado da terra, como eles se converterão? A salvação é por obra ou pela ação do Espírito Santo? Não tem lógica. Se Deus não está, ali é o inferno. O que a gente experimenta? Trevas. Então é o seguinte: há o abrir da história. Jesus fala que ele é o alfa. Há o fechar da história, ele é o ômega. A história não termina depois de Jesus, começa e termina em Jesus. Tá? E isso a gente precisa ter definido para a gente poder interpretar Apocalipse. E a última dessa grande sessão, ela é o seguinte: do capítulo 20 ao capítulo 22. E aí a gente tem como assunto a condenação do diabo, tá bom? E a grande consumação. Quando comparado com o capítulo 12, a gente revela o fato de que o capítulo 20, e nós estamos mais uma vez no limite, no limiar da dispensação. Enquanto no capítulo 19, 9 vai dizer o seguinte: que o diabo é lançado em terra. Uma olhadinha lá, 19, a partir do versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas e do cordeiro. É que isso são? Não, não é isso, então? 19? Isso. Enquanto 19, 9 vai dizer que o diabo é lançado. Eu escrevi errado aqui. Deixa eu ver se é 19, 19. Eu escrevi errado aqui. Deixa eu ver aqui. Nada com ela, não.
Apocalipse 10, pastor? O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo? Não, é um que é lançado na terra. Eu escrevi errado aqui. Que é lançado na terra. Oi? 29. Não. Bom, daqui a pouco eu acho para vocês aqui e falo. E aí a gente vai ver que ele é lançado para a terra, é no 19 mesmo. E depois do versículo 2 e 3, que ele é preso por 1000 anos. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-os, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então nessa grande consumação, a gente lê que ele é preso por 1000 anos, sendo depois lançado no abismo. Os 1000 anos são seguidos por um tempo curto, durante o qual Satanás é solto da prisão. No versículo 7 a gente vê isso, no capítulo 20. Por sua vez é seguida a descrição da derrota de Satanás. E aí a gente fica naquela de novo. Mas pastor, esse negócio de 1000 anos, 19, 20? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Não, é lançado na terra. Lançado na terra. Mas depois eu acho ali. E aí a gente fica assim, mas esse negócio de 1000 anos, ele é preso, ele é lançado, o que acontece isso? Às vezes a gente entende de forma literal, e às vezes a gente não entende de forma literal. A gente precisa entender a ideia de que 1000 anos é um período de tempo que é usado na Sagrada Escritura como um período de tempo indeterminado, tá? O salmista vai falar que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que se passou, né? O irmão quer falar? E um dia para nós, né, é como 1000 anos para Deus. Deus não está no nosso tempo cronológico, tempo de 24 horas, tá? Deus é o Criador do tempo. Isaías chama Deus de Pai da eternidade, ou seja, Deus cria a eternidade. 1000 anos para a gente é uma eternidade, né? 1000 anos para a gente é uma eternidade. Ele é o Pai, ele está acima da eternidade. Então ele vai usar a ideia de, Satanás está preso 1000 anos, depois será liberto, a ideia do arrebatamento e do grande julgamento, o julgamento final, tá bom? Então, mais uma vez, a gente não pode ficar preso no simbolismo. Está falando que vai ser preso 1000 anos, então a gente vai ter 1000 anos de paz na terra. Não, isso não existe. Até a vinda de Deus. É a hora que ele permitia que nascesse. Exatamente, é o tempo dele. A nossa dispensação dele. Então a gente falou o tempo. Então é 12, 9, né? É isso mesmo, então. É esse versículo aí. É porque eu estava fazendo a comparação do 12 com o 19, então a Claudinha achou ali, é o 12, 9, tá? Não é 19, 9 não. Quando a gente compara o capítulo 12 e leva para o capítulo 19 e 20, a gente vê que o 12, 9 vai falar que ele é lançado na terra, e no 20 que ele é preso, tá? Ele é preso e ele é castigado do 2, 20, 2 e 3, tá? A quinta divisão é do 15 ao... A quinta é do 15 ao 16, do 15, 1 a 16, 21, tá? Aí do 17 a 6. Do 17 até 19, 21 é a sexta. E a sétima divisão é a grande consumação do 20, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 21. Tá? E aí, para a gente poder pontuar essa parte, gente, eu estou acelerando um pouquinho, mas se tiver dúvida, tá? Vocês podem se manifestar. A sexta é onde? A sexta é do 17, 1 até o 19, 21. Obrigado. Nada. Então é o seguinte, para a gente poder amarrar tudo isso que a gente disse até agora, a gente olha para o Apocalipse e percebe que uma leitura cuidadosa, tá? Uma leitura onde a gente lê prestando atenção não nos símbolos, mas no contexto, a gente vai perceber claramente que o livro consiste em sessões, são 7 sessões, e que essas sessões
elas não correm congruentes, ou seja, elas não se cruzam, mas elas correm paralelas, tá? É como se a gente escolhesse 7 ruas aqui para chegar na rua 13, e a gente vai nessa rua de forma paralela. A gente não se contrapõe, a gente não se encontra, a gente não colide, tá? Então, essas 7 sessões que a gente viu, a gente está falando de um evento, com vários nuances ou vários prismas da mesma coisa. O evento é a volta de Jesus. E a gente, é porque eu estou usando um copo aqui quadrado, né, com 4 metros, mas pensa que tem as 7. Então, assim, João está narrando as 7 igrejas, as 7 taças, o dragão, a volta de Cristo, né, ou melhor, a consumação. E ele está narrando o mesmo evento de uma forma que ele não está falando assim, isso aqui substitui, ou isso aqui é linear. Não, é o mesmo evento, em uma dispensação, da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, tá? Esse período é visto, ora, de uma perspectiva, ora, de outra perspectiva. Cristiane? Posso perguntar um pouquinho? A primeira divisão, ela vai tratar? Ela vai tratar das 7 igrejas. Aí é o segundo. A segunda, a visão do céu e dos selos. A terceira das 7 trombetas. A quarta. O dragão perseguidor. A quinta, as 7 taças. A quinta, as 7 taças. A sexta, a queda da Babilônia. E a sétima, aquilo que a gente denominou como a grande consumação, tá? Eu em relação a esse paralelismo que a gente fez o que a gente está trabalhando aqui é o que a gente chama de paralelismo. Cada sessão ela vai correr paralela umas às outras. Até aqui. Eu quero que os irmãos sejam francos para a gente poder ou volta ou continua. Tá tudo tranquilo? Como dizem os meus adolescentes, está tudo dominado? A queda da Babilônia, que no caso representa, é tudo contrário a Cristo. Babilônia seria o mundo. Seria o mundo. E as suas seduções, né, seriam as prostitutas, as meretrizes, né? Quando você falou do versículo capítulo 17, capítulo 16, versículo 20, toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Então, assim, diante da ira do Senhor, nada sobrará. Isso. No caso, nada passará desapercebido da ira do Senhor. Isso aí. Nada fugirá aos olhos de Deus, né? Seja o Fernando. É engraçado que essa história ela tem realmente fechada, né? Se a gente for ficar preso aos cílios em determinadas ocasiões assim, da história, nós vimos textos, nós vimos textos, e a gente vai ver isso ao longo da história. E se a gente ficar muito preso a isso, o que vai acontecer? A gente acha que já está vivendo aquele momento final. Pode não ser, né? Mas também pode ser. É interessante que a gente está vigiando. e a gente tem que sempre ter ideia. Pode ser o momento final. Os sinais indicam, mas pode durar mais 2000 anos. Vamos pensar em Roma, do primeiro século. O que os cristãos faziam? Vendiam tudo que tinham, distribuíam, porque eles tinham a certeza que Cristo viria. Quem é a besta? Roma. Roma está judiando o povo, está pendurando os outros aí, ó, pelas ruas. Jesus está voltando, gente. Paulo cantava essa pedra. 2000 anos se passaram até a gente. E a gente olha, por exemplo, Hitler, século XIX. A gente olha nos países muçulmanos hoje dominados, onde cristãos são perseguidos e mortos, decepados. A gente olha para a nossa realidade política hoje, a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? Então, ao longo da história, os cálices, os selos, as trombetas estão ecoando. Continue. Em relação a isso, né, a gente vê que no século XVIII, alguns pesquisadores estão voltando a gravar. E acabam acontecendo. E aí eles criam uma fantasia que Jesus está aguardando já isso, nas nuvens. Ele fazendo um processo investigativo. Outro pastor levou
ficava ali já. Exatamente. E tem gente que não vai acreditar nem na volta de Cristo. Tem gente que vai falar assim, não, a volta de Cristo não existe não, entendeu? É o seguinte, Cristo vai voltar para mim quando eu morrer. Tem gente que acredita nessa linha. É melhor rasgar a Bíblia. Você falou que, no caso, a vida de Jesus foram duas, né? Uma quando ele veio e a próxima quando ele veio lá para buscar essa igreja. Então, assim, essa ideia de que Jesus virá 4 vezes, né? Então, você falou que não tem nada, na Bíblia que comprove essa teoria, né? Posso chamar assim, não sei, de que Jesus ele virá 4 vezes. Então, tudo que é fora disso, no caso, eu posso dizer que não está de acordo com a Bíblia. Isso. Da onde essas pessoas tiram isso? É quando interpreta Apocalipse por várias dispensações. É quando eu olho não te entendendo que ele está narrando um evento, mas que os eventos são cronológicos. Primeiro acontece isso, para depois acontecer isso, para depois acontecer isso. Na teologia, há essa visão de que possa ter essa linha de 4? Tem. Se eu interpretar Apocalipse dessa forma. Só que se eu interpretar Apocalipse dessa forma... Eu pergunto isso, que quando eu morei em Valqueira, eu frequentei a Batista e eles creem na igreja que eu frequentava, os dominicanos falavam exatamente disso. De 1000 anos, que aí Jesus ia vir, arrebatar a sua igreja, eu não sei, aí depois ia voltar de novo. Eu não sei com quem que eu estava conversando, se era com o Tiago, eu não lembro se eu estava com quem eu estava conversando. Eu não iria apresentar as outras, foi contigo, foi? Eu não iria apresentar as outras correntes. Por quê? A partir do momento que eu apresento uma corrente, eu me sinto na obrigação de mostrar como eles acreditam. E aí a gente daria margem para falar assim, eu acredito assim. Eu acredito assim. Mas se a gente tem a possibilidade de várias crenças, o que eu estou falando da Bíblia? Eu estou falando que ela não é a verdade, ela contém uma verdade. Então eu me propus no estudo não apresentar as outras correntes. Por quê? Se as outras correntes olham para o Apocalipse dessa forma, elas precisam considerar todos os atos proféticos, desde Gênesis até Apocalipse, da mesma forma. Aí você tem interpretações erradas. Se eu tenho interpretação errada, me perdoe se eu estou sendo grosso, mas se eu tenho interpretações que são erradas à luz da Bíblia e eu preciso forçar uma barra, eu estou gerando heresia. Se eu estou gerando heresia, a Bíblia ela fica em segundo plano para mim. Tá? Então, o que acontece? Essas várias outras correntes teológicas que vão acreditar em várias outras vidas, eles olham para Apocalipse e vão falar assim, não, a primeira dispensação da igreja acabou com a 7ª igreja, a segunda é os 7 cálices, a terceira eles vão trabalhar com várias dispensações. E aí, dentro dessa dispensação, eles precisam distorcer outros textos para que esse fundamento dê certo. Inclusive a ideia da segunda vinda de Cristo. Eles precisam distorcer isso. Então, particularmente, eu não vejo uma seriedade teológica, ou melhor, uma fidelidade teológica na Sagrada Escritura para eu acreditar numa terceira vinda. Pode-se dizer que essas outras colocar versões, né, do Apocalipse, essa que você está apresentando para a gente seja mais bíblica, mais bíblica, mais próxima da Bíblia. Porque eu não quero entrar em detalhe, mas vamos pensar o seguinte: nessas outras correntes, eles vão acreditar na literalidade de 1000 anos. Se eu acredito na literalidade uma vez em 1000 anos, o que eu tenho que fazer com todas as vezes que aparece 1000 anos na Bíblia? É literal. Sim. É assim, né? Passado, e no momento me deu um nome cérebro e mais não foi fazendo. E é justamente pensar no tempo de Deus. É diferente do nosso tempo. E pensar quando ele fala na tecnologia. Ainda hoje estará escrito. E aí você pensar, nós já estamos aí 2023 anos nossos, mas tem lá toda aquela temporalidade por trás. Quantos já morreram, quantos estão aí? E essa vinda de Cristo. Então, é pensar nessa atemporalidade. Quando ele diz, ainda hoje, quando ele vem, ele está levando a igreja bem lá, em Gênesis
Exatamente. Eu acho que a grande chave, a grande chave para a gente virar isso é quando a gente sai do nosso tempo cronos, do tempo relógio, vai para o tempo kairos, o tempo de Deus. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi imolado, ou seja, morto, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus ele já está trabalhando na humanidade, Cristo já tinha o seu papel na história definido lá em Apocalipse. Então, como que Abraão foi justificado? Por Jesus. Quando? No tempo kairos, no tempo de Deus. Todos aqueles que morreram já desfrutavam da salvação lá atrás. Isaías, Daniel, Ezequiel, os pais da fé, as grandes heroínas, todos já desfrutam da salvação pelos méritos de Cristo, que ainda no nosso tempo aconteceria. É exatamente isso. Então a salvação de Cristo que ele promove na cruz, ela é atemporal. Ela vai desde o primeiro homem até o último bebê nascido. Ela é atemporal. Tá? Em relação ao que a Cristiane estava falando, né? Se a gente constrói uma teologia a partir da literalidade, a gente tem que esquecer a figura de linguagem. Tá? Então, por exemplo, todas as vezes que a Bíblia fala 1000 anos, em grande parte, é um período de tempo indeterminado. E se a gente considerar que os literalistas, que são esses dispensacionalistas, consideram 1000 anos, de fato, todas as vezes que aparecer 1000 anos, é 1000 anos. Tá? A gente tem esse grande problema. Então a gente tem que olhar para a Bíblia e manter uma linha de interpretação, o que não acontece. Porque, preste bem atenção, eu interpreto o casamento a partir daqui. Eu tenho uma linha para o casamento. Aí eu mudo de linha para poder falar sobre a sexualidade. Opa, eu não posso ter duas linhas de interpretação. É igual a pessoa fala assim, não, eu gosto de futebol, mas eu sou flamenguista, mas eu torço por baixo. Ao meu ver, isso é incongruente. Isso não caminha junto. Já sabia, né? Deve ser falácia, heresia. Então, não tem como a gente ter duas linhas de interpretação para o mesmo sentido bíblico, entende? Então, ou eu sou literalista de Gênesis Apocalipse, ou eu sou no sentido de entender que isso é uma figura de linguagem de Gênesis Apocalipse. Se eu for literalista, quando fala assim, Deus está com as suas mãos estendidas, eu tenho que entender Deus com mão, com dedos, e não como um antropomorfismo, né? Quem tem dedo somos nós, Deus é espírito. É igual fazer, chutei o pé da mesa. O que a gente entende com isso aí? A gente está dando características humanas à mesa, para a gente entender o que é pé da mesa, mas a mesa não tem pé. Então a gente começa a fazer isso aí. Ou eu sou literalista, é esse ponto, ou eu não sou literalista. Essa visão é exatamente a visão de todas as igrejas presbiterianas. Das 7 divisões. Eu iria além, não é da igreja presbiteriana, é uma visão reformada. Uma visão reformada. Tá? As outras visões, elas são de pessoas que olham somente para o Apocalipse e tiram sua conclusão, ou constroem a partir de textos, mas não que a gente chama de texto canônico. Tudo que a gente interpreta tem que estar em Gênesis Apocalipse. Lembra que a gente estudou o livro passado aqui sobre a glória de Deus? Está de Gênesis Apocalipse. Então todas as doutrinas que a gente vai se aprofundar tem que estar contida, tem que ter referência na Sagrada Escritura. Se eu pego um livro e crio doutrina somente nesse livro e esqueço do resto, eu sou tendencioso a falar o que eu acho ou acreditar em heresia. Então é muito difícil, Então essa linha seria uma linha que a gente está pegando de Gênesis a Apocalipse em uma mão. A gente não criou desvio, a gente está olhando para a Bíblia e fala assim, olha, o que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto? Vamos lá, o que ela não diz eu não falo. Essa seria a ideia, o que ela não diz eu não falo. Tá? Por exemplo, se ela não vai falar dos diademas na cabeça do dragão, por que eu vou inventar? Ela não fala, nem de Gênesis nem até Apocalipse, por que eu vou falar? Aí seria especulação. Exatamente, a gente pode partir desse princípio. Você falou que... Gente, a culpa é dela, tá? A culpa é dela. Se eu estiver atrapalhando, fala que fica. Você falou que os livros, cada um tem uma peculiaridade na sua escrita, né? Salmos, né? São poesias, que aí tem a maneira como interpreta, cada um tem o seu. E o Apocalipse ele é escrito de
verdade, a gente vai lá. A gente vai a Ezequiel, a gente vai a Daniel e a gente vai a Isaías. A gente vai fazer essa... Segura isso aí. Pode ler desses 3 livros que eu falei em casa. Eu só vou apresentar aqui alguns argumentos em favor dessa ideia de paralelos, tá? Que a gente está vendo. Sobre paralelos, os irmãos entenderam que as 7 sessões são paralelas umas a outra por um objetivo mesmo, tá? Então, de acordo com o terceiro ciclo, né, que a gente viu lá do 8 ao 11, que é o maior período descrito, vamos uma olhadinha lá, no capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, verso 2. Mas deixa... 11, 2. Isso, esse mesmo. Ó. Mas deixa da parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Guarda esse número aí, 42 meses. 42 meses, alguém que é bom de geografia aí, né? Eu fiz a conta, dá 1.260 dias. Vamos lá no 11:3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizam por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Fato que a gente encontra no período seguinte, no capítulo 12 até o capítulo 14. Dá uma olhadinha no 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia dado preparar o lugar para que nele sustentasse durante 1.260 dias. Tá? E é interessante também que a gente vê essa mesma referência lá em Daniel, quando fala de 3 anos e meio. E Apocalipse também fala de 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. Né? Então, daria 3 anos e meio no 12:14. E foram dadas às mulheres as 2 asas das grandes águias para que voasse até o deserto, ao seu lugar, havendo sustentado durante 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Então a gente olha e a gente percebe que essas metades, esses números são equivalentes. Então a gente percebe que a sessão das trombetas, do 8 ao 11, ele deve correr paralela à batalha que descreve Cristo ao dragão. A batalha que descreve entre Cristo e o dragão. O que isso vai apresentar para a gente? Que quando a gente começa a correlacionar o que está dito em uma sessão com as outras sessões, a gente vai encontrar ponto de contato. Ou seja, João não está falando de outro assunto. Ele está falando da mesma coisa em um cenário diferente. Outro exemplo, a gente vê a sincronia do capítulo 20, que a gente olhou aqui, com o capítulo 12. Desse modo, a gente encontra o paralelismo. Então, cada sessão, ela é descrita. Cada sessão, a gente vê que ela é descrita a era do Evangelho, da primeira à segunda vinda de Cristo. A gente vê que a sessão do 8 ao 11, ela é paralela à do 12 a 14 e paralela à do 20 a 22 pela questão do tempo. Ele está falando do mesmo tempo. Será que são 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio? Ou ele está falando de um único 3 anos e meio? Então a gente percebe que essa sessão do 8 ao 11, ela também é paralela aos cálices da ira, do capítulo 15 ao capítulo 16, da trombeta, do capítulo 8. Então a gente vai perceber que todas as sessões que a gente vai estudar, elas não são assim, são desconexas. Não, elas se entrelaçam no sentido de conter coisas que tem em uma, tem em outra, tem em outra. É como se a gente visse uma espécie de assinatura. Por exemplo, eu não curto muito arte, né, a questão de quadro, mas quem entende de arte, ele olha o tipo de pincel que foi usado, o tipo de tinta, o tipo de pincelada, e fala assim, isso aqui é Rembrandt, que o cara conhece. Quando você olha lá um outro quadro e você vê aquelas pinceladas mais brutas ou mais detalhadas, esse cara aqui, esse quadro aqui de Picasso, você começa a estudar ao ponto de você olhar os artistas e entender a mente do autor e ver a assinatura sem nada escrito. Não é assim que funciona? Quando você começa a estudar, os irmãos aí que gostam da língua portuguesa, começam a estudar texto, assim, esse texto aqui parece de veríssimo, pela qualidade textual, pelo tipo de escrita. Mesma coisa a gente vê em Apocalipse. Você, quando está mergulhando em Apocalipse, por isso que eu falo assim, leiam Apocalipse.
Leiam, acabou de ler, lê de novo, continua lendo, para a gente criar identidade, para começar vendo assinaturas, pontos de contato. É isso que Apocalipse apresenta para a gente. Ele não está isolado, ele não escreve uma coisa desassociada da outra, a gente começa a ver pontos. Você tem noção? A palavra 7 aparece 54 vezes no Apocalipse. Por que ele usa tanto a expressão 7? Por que ele usa tanto a expressão amém, assim seja? Né? Então a gente vê vários pontos, aí a gente poderia gastar um bom tempo aqui apresentando esses pontos, tá? Mas eu queria apenas salientar para nós aqui que as 7 sessões paralelas que a gente tem, pelo fato de que são encontradas exatamente também nas profecias de Daniel, que tem sido chamado de Apocalipse do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel. Desse modo, as partes no sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, eles vão corresponder às 4 bestas do sonho de Daniel, no capítulo 7. Então a gente começa a ver sentido no Apocalipse, não apenas olhando para o Apocalipse, mas fazendo correlação com todos os livros do Antigo Testamento e, de especial, os livros proféticos, que vão traçar para nós conteúdo para a gente poder interpretar Apocalipse, tá? E dentro disso tudo, a gente trabalhou aqui de 2 paralelos, de dois grandes mundos, né? Ou melhor, das 7 divisões do Apocalipse. Só que essas 7 divisões, elas têm 2 grandes divisões. E essas 2 maiores divisões, a gente vai entender que são as 7 sessões se encaixam em 2 grupos. No primeiro grupo, é o grupo de 1 a 11, do capítulo 1 até o capítulo 11, que a gente vê a luta entre os homens, que é crentes e incrédulos. O mundo ataca a igreja, mas a igreja é protegida, a igreja é vingada, a igreja é vitoriosa. E o segundo grupo, do 12 ao 22, que mostra que essa luta na terra é a manifestação visível do ataque de Satanás à igreja. Então a gente olha e vê as 7 sessões, mas elas são divididas entre os homens, a luta que a gente vê, testemunha, e uma luta invisível que a gente não vê, que ela é a manifestação da perseguição que estava acontecendo lá no início dos tempos do Evangelho. Então a gente percebe que o dragão ataca Cristo. E aí é o seguinte, Cristo já está na glória. Quem o dragão vai atacar? A igreja. Nós somos alvos. Dia e noite. O próprio Jesus disse, né? Eis que vos envio como ovelha ao matador. Nós somos enviados ao meio de lobos. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. A gente não prega conversão para lobos, porque mudar é impossível. Mas existem ovelhas que são criadas com lobos, e parece até aquele filme Menino Lobo, né, Mowgli, né, que ele é criado tanto com lobo que ele acredita que ele é um lobo, mas ele não é lobo, ele é um humano que entendeu que ele era um lobo. A gente vê ovelhas perdidas de Israel no carnaval, que acreditam serem lobos, mas na verdade são ovelhas travestidas, estão perdidas, com a identidade roubada, desafeiçoados pelo pecado. É essas ovelhas que a gente precisa pregar o Evangelho. Quem são? Você sabe quem é? Eu não sei. Inclusive a gente tem que pregar em todo tempo, né? Então a gente vê o conflito na terra. Aí a gente tem a primeira sessão, Cristo no meio dos 7 candeeiros, a segunda, o livro com os 7 selos, as 7 trombetas do juízo. E aí o cenário espiritual mais profundo, a mulher e o filho perseguido pelo dragão e seus auxiliares, a besta e a prostituta, as 7 taças da ira, a queda da grande prostituta e das bestas, o julgamento do dragão, que é Satanás, seguido pelo novo céu e pela nova terra. Diante disso, meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele consiste em 7 sessões. Elas são paralelas e cada uma delas cobre a dispensação que a gente vive, da primeira à segunda vinda de Cristo. E essas 2 divisões, elas de certa forma, revelam uma progressão e uma profundidade do conflito espiritual. Ou seja, nós sofremos de forma visível pelo que está acontecendo naquilo que a gente não vê. O conflito entre Satanás e a igreja de Cristo, no espiritual, é refletido na terra. E a gente vê a igreja de Cristo sendo perseguida.
A gente vê a gente sendo perseguido, a gente vê a igreja de Cristo sofrendo, a igreja de Cristo apanhando. Mas a ideia que a Apocalipse vai trazer de uma forma geral é o seguinte: nós já somos vitoriosos. É uma batalha vencida, é uma batalha grande. O livro de Apocalipse é completo. Nós já somos vitoriosos. Enfrentaremos isso tudo, mas a gente leu a última página da Bíblia, a gente sabe que vai ficar tudo bem. Então isso traz para a igreja de Cristo conforto. Claudinha? Isso, o primeiro grupo seria o conflito na terra, seria o conflito entre os homens, na verdade. Então você vê perseguição, um exemplo, tá? De muçulmano contra os cristãos, né? Você vê, a gente poderia contar isso ao longo da história, mas é o conflito, não que seja, está acontecendo isso para depois acontecer isso, não. A gente vive um reflexo que está acontecendo no invisível, tá? Então aí a gente tem as 3 primeiras sessões, que é o Cristo no meio dos candeeiros, do capítulo 1 ao 3, o livro com os 7 selos, do 4 ao 7, e as 7 trombetas do juízo, do 8 ao 11. Então a primeira divisão é do capítulo 1 ao capítulo 11. Depois o cenário mais profundo, que é o cenário que a gente chamaria espiritual, que é a mulher e o filho sendo perseguido pelo dragão e pelos auxiliares da besta, e a prostituta, que é o do capítulo 12 ao 14, as 7 taças da ira, tá? Que é a 5ª sessão, que é do capítulo 15 ao 16, a queda da grande prostituta e das bestas, do capítulo 17 ao 19, que é a sexta sessão, e a 7ª sessão, que é o julgamento de Satanás e a grande consumação, capítulo 20 ao capítulo 22, tá? Isso. Até aqui, muita dúvida? Um de cada vez. Oi? Tiago, até de cabeça baixa ali, muita informação, né? Irmãos, a gente não tem a pretensão aqui de formar apocalípticos, tá? De pessoas que sejam ferozes no apocalipse. A gente não tem essa pretensão. A ideia é trabalhar algo que possivelmente muitos de nós aqui nunca vimos com certa profundidade dentro de nossas igrejas. Então a ideia é trazer algo novo, profundo e que vai nos ajudar, inclusive, a ser melhores cristãos sobre a face da terra. Tá bom? Volto a dizer, se tiverem dúvida, não tem problema em responder a dúvida. Pois não, senhor? Sim? Muita coisa já aconteceu. Então, é isso que a gente está tratando no Apocalipse. Muita coisa está no desenvolvimento. A gente não tem condição de falar assim, isso aconteceu lá atrás. Não, mas pode acontecer de novo. Está em desenvolvimento, entende? Por exemplo, perseguição aos cristãos. A gente tem no primeiro século, a gente tem no século XV, a gente tem no século XVII, tem no século XX, tem hoje, entendeu? Então a gente olha nessa progressividade até a volta de Cristo, tá? Nesse sentido. Sempre. E vai haver até quando a gente vier buscar a sua igreja. Então, por exemplo, se você ouvir assim, olha, fulano gravou um vídeo que Israel está tocando uma trombeta, é falácia, é mentira. É igual a negócio da festa junina, é mentira, tá? Não acredite nesse tipo de literalidade. Olha, encontraram um cálice com líquido estranho. Gente, não bebam. Vai ser veneno. Isso, estão ouvindo barulhos dos demônios aprisionados por 1000 anos. Foge disso, gente, é falácia. Exatamente. Não como exato. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe desse século, não por direito, mas por usurpação. A nossa aula, ela fica por aqui. Eu tentei dar uma adiantada nessa segunda parte, porque eu vou trabalhar apenas, que eu trabalhei aqui nessa segunda parte, a questão de provas, né, para a gente trabalhar o paralelismo. Mas isso é algo que você pode estudar em casa com mais calma, a apostila vai para a sua mão, assim cremos, tá? Então leiam a apostila, tragam um papelzinho, tragam caneta para poder estudar. Semana que vem a gente continua, tá? No capítulo 3, a gente deve aglutinar algumas aulas aí, para a gente poder ganhar tempo também. E aí na segunda parte a gente tem mais ou menos 13 aulas.
Na segunda parte a gente já vai ver interpretação, então vai ser legal. Mas para a gente interpretar, a gente tem que saber o todo, tá? Porque a gente não interpreta do micro para o macro, é do macro, do grande, do pequeno. Então a gente vai caminhando, uma coisa completa a outra. A gente vai caminhando devagarinho, engrossando a papinha para chegar na feijoada, tá bom?